Bom, Hugo, na tua lembrança, quais as primeiras famílias a iniciarem o cultivo de arroz no município de Itaqui? No ano de 1917, Labor Salgado introduziu as primeiras sementes da espécie nas margens do rio Cambaí. E assim, depois que ele teve a primeira experiência, várias outras famílias vieram. Os Marques, os Beckers e assim por diante. Tá bem. É, qual a mão de obra que era utilizada, seja familiar, empregados, terceirizados, nas décadas passadas e atuais? Claro que naquela época, em 1937, ainda se utilizava em algumas regiões uma sub mão de obra, né, que era caracterizada até em regime de escravatura. Claro que não tão acentuado como era realmente a escravatura. Mas depois foram se passando e muitos começaram a ter empregados terceirizados, contratar mão de obra terceirizada para fazer os trabalhos das lavouras. Tá bem. E quais as técnicas de cultivo e implementos agrícolas utilizados por volta dos anos 70 e 80? Na década de 70 ainda o cultivo era muito manual ainda, né? Tinha muitas práticas que eram feitas manualmente. A partir da década de 80 começou-se o início da mecanização, né? É claro que no cultivo convencional ainda, Sim, várias gradagens ainda, como é feito ainda em algumas regiões até hoje. Mas naquela época era o auge foi a mecanização das lavouras. tá bem. E quais as tecnologias que vieram a ser inseridas no cultivo do arroz nos últimos anos? Nos últimos anos teve largas tecnologias que vieram ajudar no caso, né? O manejo com a própria água em si, a hora de entrar com a água na lavoura, o momento certo, as variedades resistentes a algumas doenças, algumas pragas no caso, né? A transgenia, que ajudou muito nessa parte de potencializar a lavoura de arroz. Sem falar na parte de insumos que facilitou muito a qualidade dos adubos e alguns produtos que infelizmente são de extrema necessidade para uma boa lavoura, ter o sucesso de uma boa lavoura. Tá. E na visão do senhor, quais os aspectos positivos e negativos do uso dessas tecnologias? Os aspectos positivos que o produtor ele quer produzir, que dali que ele tira o sustento dele. As tecnologias que tem hoje em dia, graças a Deus, se eles seguem a sequência e a hora certa de fazer as aplicações, né, no ciclo do arroz, eles têm uma larga produção. Só que tem um outro lado que é a parte talvez ambiental e a parte de desgaste deles, que a lavoura de arroz ainda ser muito trabalhosa, principalmente para aqueles trabalhos, para os aguadores no caso, que o trabalho é feito braçalmente, né? Sim. É, quais aspectos positivos e negativos com respeito ao ambiente, então, como o uso intensivo do solo, pensando em sustentabilidade, no uso dos recursos naturais, pensando então numa geração futura? Os aspectos positivos que as tecnologias que estão vindo que estão se utilizando permite conhecer o que tu tem na tua lavoura, o solo, a água, tem várias vantagens em si. O momento de tu retirar, o momento que tu pode entrar com a água, se tu pode retardar um pouco, se tu tem que antecipar, o momento da colheita, isso varia muito de uma lavoura para outra. Alguns aspectos negativos é que a utilização desses em larga escala traz algumas consequências negativas para o próprio meio ambiente e principalmente para o solo, que alguns produtos ficam por vários anos no solo, mas isso, graças a Deus, tem formas e tem outras tecnologias que vêm ajudar a controlar e a minimizar esses fatores negativos. Correto. É, os produtores dos quais o senhor tem lembrança, associado a datas de atuação e local de referência, e área cultivada, número de hectares, assim. Por exemplo, nós temos o Edgar Landskron, que tem em torno de 76 hectares, é na localidade de César Maria Rocha. Tem a dona Vivian Manzoni, que é na localidade do Chapadão,
que também tem em torno de 50 hectares. Esses são pequenos produtores. Tem outros produtores, como por exemplo o Valdir Schmidt, que pega uma vasta área dentro do município de Itaqui, atingindo várias localidades, em torno de 10 mil hectares. Uhum. E pensando então nas décadas de 70, 80 e 90, quais são as características de produção de cada década e as principais mudanças ocorridas com relação ao produtor, seja em êxodo rural, problemas com fontes de financiamento do agricultor? Na década de 70, essa é característica pelo trabalho braçal. Isso aí não tem como a gente escapar. E tinha, devido a isso, muitos produtores deixaram de trabalhar porque não tinha mão de obra suficiente para fazer todo o trabalho braçal. Na década de 80 começou-se a mecanização, o que fez muitos produtores aumentarem a área, pois ficou mais fácil de cultivar uma área maior. Só que por enquanto ainda não eram técnicas conhecidas, ainda muitos se perderam, no sentido de se quebrar ou deixar de plantar, porque não tinham conhecimento suficiente da tecnologia que estava chegando, e muitas vezes tiveram que abrir mão ou de parar de produzir, porque infelizmente ficou inviável para eles. E na década de 90, como já havia comentado antes, as tecnologias que entraram no mercado, graças a Deus, permitiram que se cultive várias áreas, vários hectares, extensas áreas de arroz. Só que devido ao fato de envolver a lavoura de arroz envolver um custo muito alto, a lavoura de arroz acabou se tornando e ficando em mão de muitos poucos proprietários. O que significa que são grandes produtores, produtores que produzem em larga escala, não em pequenas propriedades. Tá bem. Houve um aumento da produtividade com o incremento dos insumos agrícolas nessas lavouras? Sem dúvida. A produção que se tinha antigamente, com o pessoal historicamente colhendo 2, 3 mil quilos por hectare, e hoje em dia tem lavouras que podem chegar de 8,5, 9 até 10 mil quilos por hectare. Isso aí sem cerca de dúvida que foi positivo a entrada das tecnologias dos insumos. Tá bem. E quais os sistemas então de condução de água para a lavoura e os tipos de combustíveis utilizados para o cultivo agrícola? O sistema de condução para a lavoura, o sistema de irrigação é por inundação. Muitos utilizam regadeiras, no caso são canais abertos no próprio solo, e outros utilizam tubulação, que é feita de chapas, no caso, devido a aguentar a grande pressão, porque a quantidade de água necessária para uma lavoura de arroz, ela precisa muito mais volume do que pressão. Então, só que assim, devido a essa quantidade, os canos têm que ter uma grande resistência, o que leva a nós trabalharmos com metal, no caso. Tá bem. E como eram aplicados os agrotóxicos em décadas passadas, e se era necessário o uso desses agrotóxicos para produzir? Os agrotóxicos eram aplicados em uma quantidade menor, no caso, porque naquela época, devido às tecnologias e o serviço ainda ser muito manual, não adiantava aplicar muitos produtos, porque a resposta não seria, o custo-benefício seria muito baixo. Hoje em dia, como o custo-benefício, cada vez que se tu fizer as aplicações corretas, na época certa, na quantidade certa, o custo-benefício é muito alto. E as formas de aplicação são as mesmas. Claro que hoje em dia é muito mais mecanizado do que antigamente. E com respeito à qualidade da água, quais as possíveis contaminações por produtos químicos que podem afetar a saúde pública? Olha, essa resposta é um pouquinho complicada, essa questão, a resposta dessa questão, porque a gente não tem conhecimento de análise da água ou de algumas, ou registro de contaminações. Aí fica um pouquinho difícil da gente comentar, mas é um fato a ser estudado. Tá bem. E pensando em décadas, quais os principais problemas sociais com respeito à produção de arroz? O que o senhor poderia apontar a respeito com a sua experiência?
A produção do arroz, ela traz no município de Itaqui, ela tem um grande problema que traz a monocultura. A monocultura gera a dificuldade de preço. Muitas vezes o preço do arroz vai lá embaixo e os produtores não têm muita autonomia para mexer nesse preço. Aí o custo da lavoura é muito alto e eles acabam muitas vezes empatando, não tendo um lucro esperado. Só que a cultura do arroz no município de Itaqui é muito importante. Só que também tem um outro lado referente ao solo, porque em muitas áreas que são cultivadas com o cultivo do arroz, é o cultivo excessivo, né? Não tem pousio, não tem uma rotação, não tem uma sucessão de cultura, porque muitas áreas não permitem fazer essa rotação de cultura. Mas, graças a Deus, os estudos estão aí e algumas práticas já estão sendo investidas assim, nesse assunto para minimizar essas perdas. Uhum. E na opinião do senhor, qual foi o motivo que levou à diminuição do número de produtores, de forma que houve uma diminuição significativa desses produtores na região? Porque a lavoura de arroz teve um excesso muito grande do aumento do custo da lavoura em si. É custo fixo, é custo variável, custo com o maquinário. Então isso acabou excluindo, fazendo uma seleção que muitas vezes, pelo mau pecado, se selecionou grandes produtores. Hoje em dia, acaba muitas vezes as áreas de arroz estão em mão de grandes produtores que têm condições de escorar, né, de ter esse capital para investir na lavoura de arroz. E como era a parte financeira do agricultor com relação a financiamentos e recursos para o plantio em décadas passadas e como é atualmente, na sua visão? Atualmente, muitos produtores não precisavam entrar em bancos. Tem muitos produtores que sobrevivem até hoje porque não trabalham com a questão de crédito, porque tem um dinheiro certo, já tem um capital certo para investir na lavoura. Muitos outros não tinham esse dinheiro e acabaram entrando em bancos e acabaram se quebrando porque não conseguiram cumprir com seus compromissos. Mas hoje, devido ao fato do fomento que se está tendo dos próprios governos e das políticas públicas, a linha de financiamento está muito mais fácil em relação às décadas passadas. Tá. E quais as empresas que auxiliaram na inserção de implementos agrícolas no município de Itaqui? Olha, eu não sei dizer as empresas antigas, mas as empresas novas que estão aí no mercado, a New Holland, a John Deere, a Redmac, a Copantil, a Stara, a Imasa, todas essas linhas a Marquesan, e várias outras que são mais atuais. As antigas não tem como, a gente não teria um conhecimento sem fazer um estudo breve. Tá bem. E projetando em relação à sua experiência nessa década que estamos vivendo, qual seria a sua predição com relação à sociedade e aos assuntos já mencionados? A predição é a seguinte: a lavoura de arroz no município de Itaqui é o que segura a economia do setor primário, sem falar que ela envolve o setor secundário e terciário, porque grande parte do arroz é industrializado, gerando muitos empregos diretamente no município de Itaqui. Esse é um ponto positivo, não tem como a gente negar. Só que e também não tem como a gente parar com a lavoura de arroz definitivamente, não tem, a gente nem quer isso, mas a gente está fomentando formas de diversificação, de fazer os produtores não desistirem, não pararem com a lavoura de arroz, mas sim reduzirem talvez um pouco a escala de produção e incentivar a produtos diversificados que também vão fazer uma composição da renda bruta deles, no caso, da propriedade. Tá bem, muito obrigado. Esse foi o Hugo Mendes, extensionista rural da Emater.